filho mais novo de dois, os meus pais, Simone Gomes dos Santos, João Luiz Diniz. Meu irmão mais velho chama Arlen Santos, sou natural daqui da cidade de Montes Claros e sou ali do bairro Santa Lúcia 2, que pertence então à paróquia Nossa Senhora do Carmo. Sempre cresci naquela região ali daquele bairro e eu não tinha muita participação assim na vida religiosa da comunidade, porque os meus pais eles pertencem a religiões diferentes. Meu pai é cristã do Brasil e minha mãe era católica, né? Ela faleceu no final do ano passado e sempre eles nos deixaram, né, tanto eu quanto meu irmão, muito livres na escolha da nossa religião, seguir um ou seguir o outro. Eles foram bem tranquilos, nos deixou muito livres na nossa caminhada. Então, eu costumo dizer que a minha caminhada vocacional ela foi uma caminhada diferente do que acostumamos escutar, porque aos 12 anos, nessa caminhada meio diferente do meu pai com a minha mãe, com religiões diferentes, nós tivemos que escolher qual o caminho que nós queríamos para a nossa vida. Então, aos 12 anos, ali, vindo os meus amigos, a minha comunidade, os meninos já participavam da catequese, e eu lembro que nessa mesma comunidade, na época, tinha a Legião de Maria Mirim, e aí eu sempre via eles participando e ficava muito curioso de querer participar também, eu achava legal. E aí, então, eu conversei com os meus pais e pedi a eles que eu queria ser batizado na Igreja Católica. E aí, então, minha mãe se alegrou muito, meu pai também, eu esperava uma reação diferente dele, mas ele também se colocou muito aberto com a minha vontade. Então, ele permitiu, então, que eu fosse batizado. Então, eu fui batizado com os 12 anos de idade. E nessa trajetória foi uma trajetória muito difícil, porque assim, eu não tinha uma referência mesmo a seguir, então eu ficava diversas vezes meio perdido no meio do caminho, mesmo depois de batizado. Então eu contei com muita ajuda dos meus padrinhos, que são muito católicos, participam do SCC, são ministros da Eucaristia, ministros da Palavra daquela comunidade, então eles me ajudaram muito nesse caminho. Lúcia e Reinaldo, eu escolhi eles porque eram referência para mim da Igreja Católica, moravam de frente à minha casa e sempre foram muito presentes na criação, tanto na minha criação quanto da criação do meu irmão. E aí eles sempre nos convidavam a participar da comunidade, da catequese, fazia questão de nos convidar, de fazer com que pudéssemos, né, participar das celebrações que tinham ali dentro daquela comunidade. Ali dentro daquela comunidade foi um crescimento, né? Eu fui crescendo dentro dessa comunidade com muitos desafios, mas eu encontrei ali pessoas que me ajudaram muito. Uma delas foi uma catequista, ela chama Alessandra, ela participa ainda hoje, ela tinha ido embora da comunidade, depois voltou, ela ainda está ali naquela comunidade. Ela abraçou minha causa e ela viu que meus pais não estavam tão ligados assim na participação, então ela tomou a causa. Quando eu faltava mesmo à catequese, quando eu não ia à catequese, ela me convidava a ir à casa dela para que ela pudesse me passar o que os meninos haviam feito ali ao longo da semana, né, que eles tinham trabalhado na catequese. E ali eu me senti muito protegido, eu senti um carinho muito grande da comunidade, nos braços daquela catequista, da acolhida daquela catequista. E aí, então, eu comecei a me engajar mais na catequese. Aí eu fiz a perseverança. Na Crisma, eu comecei, então, a ajudar ela, auxiliar ela na catequese. Aí eu comecei a ajudar. E ali dentro da comunidade, diversas vezes, pessoas ao longo desse tempo de catequista, a própria comunidade me questionava se eu nunca havia pensado, se eu não queria fazer uma experiência, se eu nunca quis ser padre, mas sempre falei com eles que não era minha vontade, nunca tinha pensado, embora eu me sentia inquieto pelas palavras, né, pelas provocações, pelas perguntas que eles me faziam. E aí
Então, o padre Fernando Andrade, ele era o reitor na época, ele era o formador do propedêutico São Pio X. E ele, vigário da minha paróquia, Nossa Senhora do Carmo, naquela época era o padre Antônio, que era o pároco da minha paróquia, ele então me fez o convite para que eu pudesse fazer. Estranhei muito o convite. De primeiro momento, tentei correr, falei assim, não sei se vou fazer isso não. E os meus padrinhos, eles que me incentivaram mais a fazer esse encontro. Não, faça o encontro, você vai gostar. Então me inscrevi para fazer os encontros vocacionais. O primeiro encontro vocacional eu fugi, falei que ia, mas eu fiquei com medo. Falei assim, não vou fazer esse encontro não fui fazer o encontro. E no segundo, inquieto ainda pela pergunta, eu então fiz o encontro vocacional no ano de 2012 e aquele encontro tocou muito em mim, toda a minha história. E eu me senti preenchido desde esse segundo encontro. E o que eu aprendi dos meus pais é sempre uma postura de muita responsabilidade. Quando então, logo no terceiro encontro, eu já estava decidido a fazer essa experiência, me sentia provocado a fazer essa experiência. Eu não contei para os meus pais que eu estava fazendo encontro vocacional. Fiz os encontros vocacionais escondidos deles, eles não sabiam. Eles já conheciam que eu fazia encontros de jovens na paróquia, e já era do conhecimento deles. E aí eu não contei para eles, comecei a fazer os encontros. No terceiro encontro, no último encontro vocacional, eu ainda não havia falado com eles que eu então iria entrar no seminário, não contei para eles. Faltando um mês apenas para o ingresso do seminário, eles receberam então uma carta. Minha mãe recebeu uma carta e me questionou o que seria aquela carta. Eu não tinha aberto a carta, e então ela me questionou o que era que estava acontecendo. E aí foi o momento então de contar para eles a verdade, né? E aí ela ficou muito nervosa com a situação, porque eu não havia contado para ela, mas acolheu bem. Ela acolheu muito bem e me perguntou, me questionou como seria isso, como era. Ela não sabia o processo, o que eu iria passar, então ela me fez uma série de perguntas. O meu pai também sempre foi muito aberto, um homem muito acolhedor, muito aberto, muito amável. E então ele me acolheu muito bem quando eu disse para ele que eu iria entrar então no seminário. E aí eu lembro ainda das palavras dele, né, de muito acolhimento. Ele falou: meu filho, faça o melhor. Se você está sentindo de verdade que isso é a sua vocação, é o que você quer, vá. Então isso deixou meu coração muito em paz. A etapa do seminário foi uma etapa muito boa. Eu percebi em mim um crescimento muito grande. E em cada ano que eu passava ali naquela casa de formação, eu sentia o chamado de Deus para a minha vida. Porque eu sempre falo com os meus amigos que foi uma etapa muito difícil, que foi a descoberta do câncer da minha mãe. E foi no final do propedêutico que ela descobriu, eu não estava mais em casa. E aí eu passei toda a etapa formativa dentro do seminário e cuidando da minha mãe aqui fora. Então foi uma etapa de muito sofrimento, de muita angústia. Eu precisava crescer, eu entrei muito novo, eu precisava crescer, e é uma etapa do seminário que nos provoca muito ao crescimento. Então eu ficava muito aflito a um crescimento, o tempo passa muito rápido, são muitas coisas, muitas informações, e saber que ela estava sofrendo aqui fora me fez então ficar muito inquieto lá dentro. Mas foi confirmado o meu sim através desse processo, tanto de alegria quanto de sofrimento, de ver o quanto que eu pude ajudar a minha mãe, mesmo estando ali dentro. Eu pude então crescer, amadurecer. Foi uma etapa muito positiva de crescimento para a minha vida. Hoje, o homem que eu sou hoje, graças à formação, graças ao amor, o carinho, a proximidade do meu pai, da minha mãe. Uma mulher que não participava tanto, ela não era assim, não participava tanto da comunidade, mas na sua vida ela sempre ressoava o amor de Deus, o carinho de Deus.
E eu penso que ao abraçar agora o diaconato, esse diaconato será abraçado com tudo aquilo que eu vi na vida dela. Porque ela sempre foi uma mulher entregue ao outro. Então sempre foi meu desejo de se entregar, de amar, de cuidar do outro. Eu sei que meu diaconato será muito rico. Muito rico mesmo. Porque o amor e o carinho que eu recebi deles vai me ajudar a fazer o de melhor, de servir a igreja da melhor forma. Porque ao encontrar um irmão doente, uma pessoa que sofre, eu irei encontrar a minha mãe, irei encontrar meu pai, e o cuidado expresso por essas pessoas de empatia, de compaixão, foi tudo que eles me ensinaram. E é isso que eu vou levar para a minha vida, para o meu ministério. Amar, cuidar, até o fim. Que é o de melhor que nós temos na vida, é cuidar, amar as pessoas. Não tem nada melhor no mundo do que servir, do que amar. De mostrar às pessoas o sentido da vida, que não é o fim, que nós temos um Deus que nos ama, que cuida de cada um de nós, e mesmo que passemos por momentos de tribulação, de dor, de sofrimento, nós temos a certeza que Deus está conosco, Deus está cuidando de cada momento da nossa vida. E é isso que ela expressou até o fim da vida. Ela foi uma mulher forte e sabia, tinha certeza, e isso animava, mesmo ela tão fraca, ela foi animada pela força de Deus, porque ela sabia que Deus estava ali, cuidando dela, intercedendo por ela. Então, gostaria de convidar vocês, em nome da nossa paróquia São Geraldo, a participar conosco. Infelizmente, por causa da pandemia, vai ser um número reduzido de pessoas na paróquia. Então, nós convidamos a vocês a participarem conosco pelas redes sociais, tanto da nossa arquidiocese como da nossa paróquia São Geraldo e também do YouTube do Padre De Ângelis Araújo. Será um momento de muita alegria, um momento marcante da nossa vida. Então, nós contamos com a participação de vocês para estar unidos a nós, rezando esse momento tão especial da nossa vida. Desde já, Deus abençoe. Muito obrigado pelas orações de cada um de vocês, a cada comunidade, a cada paróquia que nós trabalhamos, a nossa eterna gratidão, e a todos vocês que têm nos ajudado, contribuído com as vocações. Deus abençoe. Às vezes não conhece os seminaristas, mas sem contribuir todo primeiro domingo do mês, se doando, dedicando ali na oferta. Deus abençoe. Muito obrigado. Gratidão a cada um de vocês. E por isso respondi aqui.